Boa noite! Boa noite, gente! Vamos entrando, todo mundo. Vai começar mais uma live. Boa noite! Oi, Mari! Oi, Isa! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vai me falando aqui. Angélica de Manaus. Um beijo, Angélica. Ó, nossa convidada especial já chegou. Agora eu já vou chamar ela. Amém, gente. Muito feliz. Muito feliz de ter mais essa noite, mais essa live, mais essa oportunidade de poder aprender e compartilhar com vocês. Quem estava aqui na live de ontem, foi muito legal a live com a Ale. E como é bom e agradável aprender com a experiência dos outros, como é bom e agradável ouvir coisas que nos edificam, né? Eu até compartilhei na live, nos stories, que eu tava muito cansada antes da live, né? Porque eu tô com um quadro de sinusite e eu tava com o corpo, sabe? A mente tava bem, mas o corpo tava muito cansado. E depois da gente compartilhar naquela live, depois da gente compartilhar naquela live, eu saí assim, com uma energia, com as minhas forças renovadas. Então, assim, eu creio que é isso que o Senhor tem mais uma vez para nós hoje, né? Hoje eu convidei a Bela, uma mulher que tem sido uma referência, né? Para tantas pessoas, em tantas áreas da vida. Eu fui falar com a Bela, falei, Bela, o que nós vamos falar? Porque você é referência em tantas áreas. Então, agora eu vou chamar ela e eu já vou chamar ela agora pra gente poder mandar o aviãozinho. Fechou? Cadê? Bela, pede aí pra entrar, que aí eu te chamo. Enquanto isso, gente, enquanto a Bela me manda aqui, vamos mandar um aviãozinho? Vamos? Porque você sabe, você conhece alguém que precisa assistir essa live. Você conhece alguém, uma mulher, um homem, que precisa aprender mais sobre o que é ser uma mulher do reino, uma mulher que governa, uma mulher que se conheceu e sabe qual a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro valor. Manda aí, vamos parar um minutinho e vamos enviar essa live, todo mundo mandando. Manda essa live aí para 10 pessoas. Ó, um minutinho aí, todo mundo mandando. Que a gente vai... Eu já vou chamar a Bela agora. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Áudio baixo, gente. Peraí, deixa eu aumentar aqui e falar mais alto também. Minha garganta não tá ajudando, gente. Oi, Oi, querida! Bela! Ei, boa Tudo noite! bem? Como é que você Seja tá? bem-vinda. Eu tô Obrigada. aqui. O pessoal tá aqui. Carol, tá baixo. Gente, eu acho que eu tô ficando rouca, Bela. Não tá E baixo, eu... tá tudo bem. Tá, então tá Tá bom. ótimo. Você tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo super bem. Porque eu estou no carro nesse momento, porque minha casa, a Wi-Fi de casa resolveu não funcionar mais, tem 2 dias. Então eu vim aqui para um lugar no condomínio no carro, botei minha luzinha aqui pra gente fazer a live. E tá ótimo, tá excelente. Bela, obrigada por Maravilha. você ter aceito esse convite, Eu que né? te agradeço, querida. Muito obrigada. Eu e a Bela, a gente ainda não se conhece pessoalmente, ainda. Verdade. Eu quero ter essa honra de conhecê-la pessoalmente, mas nós já fizemos uma live juntas de casal, né, Bela? Foi uma benção. Foi E muito foi uma bom. bênção, foi um prazer fazer essa live. E ô Bela, essa live, essas são 3 séries de lives que eu tô fazendo, porque eu vou ter a imersão no final de semana. E durante os preparativos para a imersão, o Senhor me trouxe algumas mulheres ao meu coração, que eram referência para mim nesse ponto de mulheres que são governantes. E você era uma delas. Então, quando me veio assim, gente, eu vou fazer a série de lives.
e deu certo de todas vocês, eu fiquei muito feliz, sabe? Eu vi Eu que fico era muito isso que o Senhor grata. tinha arquitetado e planejado para esse momento. Eu te agradeço Então, de coração por você ter pensado em mim. É uma honra gigante, porque a gente sabe que não é fácil ser como posicionamento e também ser vista, né, como uma mulher do reino num mundo cheio de sim, desafios, né, como o nosso, cheio de tentações e falsas oportunidades. Então, fico muito feliz que essa seja a sua visão com relação a mim, com relação à minha postura. Fico muito feliz. Muito obrigada. mas é isso que você transparece para nós, através de todo o conteúdo que você gera e de tudo que você transborda aqui. Amém. Não é mérito E meu, não, é mérito de Cristo. Tudo que tem de bom em mim, amiga, é Ele, porque o resto, amém. se é meu, se é nosso, não presta, né? Tudo que é bom é dele. Amém. É verdade, tudo é dele. E Bela, eu ia falando aqui antes de te chamar, que a gente conversou, né? E eu falei para ela, eu falei, Bela, você tem aprendido a governar sobre todas as áreas da sua vida. Então, eu confesso que eu não consegui achar algo assim que eu pudesse falar assim, nossa, Bela, fala sobre isso, porque a Bela ela fala sobre as três esferas muito bem, né, Bela? Porque Isso faz parte da minha hiperatividade. nós somos três, nós somos divididos em três, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E a gente tem que governar sobre essas três esferas, né? E a Bela, ela é uma pessoa que é uma mulher que é linda, que tem uma vida super saudável e que eu quero que ela conte mais sobre isso para nós. E é uma mulher que tem instituído aí o reino do Senhor na sua família, no seu lar, e tem mostrado isso para tantas pessoas. Eu tô amando, Bela, os reels que vocês estão fazendo. Eu e o Pablo, a gente se diverte bastante. Ai, a gente está tentando trazer essa leveza, assim, da nossa vida. Porque, Sim. na verdade, Carol, eu falo muito com as pessoas. Quem me conhece no offline, assim, quem convive com a gente, sabe que eu e Maguila, a gente é um casal muito leve. A gente é um casal que brinca muito, que se zoa o Aham, tempo todo. Eu falo que o fato da gente ter sido amigo antes de ter se tornado marido e mulher fez toda a diferença. Porque a sim. amizade prevalece no nosso casamento. A gente é muito parceiro em todos os sentidos. A gente brinca mesmo um com o outro para trazer essa leveza. Aí um dia uma amiga minha falou: por que você não compartilha essas piadas internas na rede social? O pessoal vai adorar. Eu falei: boa ideia, eu vou É começar. Então, assim, muito não é bom. forçado. Não é Não, forçado, é uma coisa nossa. tem hora que eu assisto uns, eu falo assim, gente, eu nem percebi que era exatamente desse jeito. É É a vida muito real. legal. É A vida vida como real. ela é. Muito bom. E no espírito, você tem falado, Senhor, simplesmente. A sua vida exala o Senhor, a sua vida transparece o Senhor. Por Amém. que eu tô falando isso? Eu não tô fazendo aqui jabá pra Bela, não. É porque, de fato, o Senhor, ele quer despertar mulheres que que não somente encontram a sua identidade, mas mulheres que vão além e que aprendem a governar e a reinar sobre todas as áreas da vida. E eu confesso, Bela, que eu não sei sua história. Eu queria saber como que foi seu processo de conversão, porque você não converteu, você converteu há pouco tempo, não foi? Tem 6 Ou anos. não? 6 anos agora em maio. Sim, pouco tempo. Foi Porque 2016. eu lembro de ti, a Vicky tem 8, Não, a Vic tem 6. Vai fazer 7 em agosto. tá? É A que um Estela, filho meu é mais ou menos a idade dela. Eu lembro que a gente estava meio que grávida, assim, na mesma fase. a Vic vai fazer 7 em agosto. Ela é de 2015 e a Estela de 2018. Entendi. Mas eu queria saber isso. Eu queria saber assim, como que foi esse processo de conversão? E o que que eu queria que você linkasse para mim? Porque você trabalhava com saúde antes, você é nutricionista, não é? Sim. Na verdade, eu nunca trabalhei diretamente como nutricionista. Como nutricionista. Eu tenho Sim, bacharelado e mestrado na área e eu fiz mais por conta da rede social mesmo, do meu trabalho aqui, para trazer esse respaldo. sim. Mas eu não era, eu virei a chavinha mesmo da vida saudável com 26, 27 anos. Não foi desde sempre. Assim, eu não sonhava em ser nutricionista, as coisas foram acontecendo realmente na minha vida. Uhum. Tá, mas aí então você virou essa chave mais ou menos com essa idade. E a história da conversão, assim, eu vou tentar resumir porque é uma história bem longa. Aliás, eu até recomendo aqui para quem
não leu ainda, enfim, quer saber um pouco mais sobre isso, eu não tenho um livro autobiográfico, mas no meu primeiro livro eu conto um pouco da minha jornada, mas Uhum, exaltando o nome de Cristo, assim, eu falo que o nosso testemunho ele tem que falar mais de Cristo do que da gente. Então eu uhum, tento, na medida do possível e com as minhas fraquezas e com as minhas limitações, falar de Cristo na minha vida, nesse meu primeiro livro, que se chama Quem Tocou Minha Vida. É um livro extremamente inspirador, porque lá eu conto dos meus desafios, de quando eu me mudei para os Estados Unidos, tudo que eu passei, enfim. Mas a minha conversão, Carol, aconteceu em 2016. Na verdade, 2016 foi o ano que eu me batizei. Assim, que eu realmente tomei a decisão. Porque 2000 e início de 2015, mais ou menos, eu já estava assim, nessa busca, nessa sede. Eu sempre fui muito sedenta nessa questão espiritual, sempre busquei muito, eu sempre quis saber, entender. Você tem ideia? Tem uma coisa muito curiosa sobre mim, que eu estava lembrando esses dias, que é meio bizarro, assim, mas enfim, as coisas do Senhor são misteriosas, né? Eu, quando eu tinha uns 10, 9 anos de idade, eu recortava uma coluna que tinha na revista Veja, não existe mais, eu acho, essa coluna, mas era uma coluna sobre religião. E eu colecionava essa coluna. Toda revista Veja que chegava, que meu pai assinava na época, eu recortava e colocava uhum, numa pasta. E, de fato, hoje eu tenho assim, uma paixão enorme pela teologia. Eu fiz pós-graduação em teologia, eu amo estudar, amo entender mais e sempre tive essa sede. Resumidamente, final de 2014, uma grande amiga descobriu um câncer terrível, um osteosarcoma, que é um câncer extremamente agressivo. E o diagnóstico não era bom, né? Obviamente, era uma. A previsão, assim, as expectativas de vida para ela não eram tão positivas e eu fiquei sem saber o que falar para ela naquele momento. Ela tinha acabado de ter um bebê, foi muito triste, uhum, assim, era muito nova, acho que ela tinha uns 34 anos na época. E, e eu lembro que nesse momento eu falei: o que eu vou falar para ela? E eu não sabia nem orar direito, assim, eu não tinha tido contato com Bíblia. Eu tinha uma Bíblia em casa que minha mãe tinha me dado, que por acaso era uma Bíblia protestante, era uma Bíblia evangélica. E aí eu peguei essa Bíblia e falei: ah, vou ver vou ver o que sai aqui, né? Porque a gente acha que Bíblia é biscoito da sorte, né? Muitas vezes da nossa inocência. E de fato eu comecei a orar naquele momento e parece que o céu se abriu ali. Foi uma coisa muito louca. O primeiro contato que eu tive com o Senhor foi uma coisa muito louca. Parecia que ele estava ali na minha frente, sabe? Uma aproximação fora de sério. E aí, de fato, depois que eu orei, eu abri a Bíblia. Eu não aconselho as pessoas fazerem isso sempre, porque de fato a Bíblia não é biscoito da sorte para a gente abrir e sim, pegar o versículo do dia. Mas quando o Senhor quer usar esse tipo de ferramenta, ele usa. E funcionou comigo nesse dia. Eu abri, saiu acho que primeiro ou segunda Crônicas, que falava sobre a doença letal do rei Ezequias, onde uhum, ele orou no canto ali da casa dele e o Senhor deu a ele mais 15 anos de vida. Então, naquele momento, eu tinha absoluta certeza do que falar para Camila. Eu liguei para ela e falei: amiga, eu não sei o porquê e nem o que isso quer dizer, mas o Senhor vai estender nos seus dias. E, de amém. fato, ela tinha uma expectativa super curta, né, pelo quadro da doença, e ela viveu, acho que, quase 3 anos. O Senhor a recolheu, ela faleceu no Senhor, para a glória dele. Foi muito sofrido, mas ela pôde curtir um pouco o filho dela, né? Então, Sim, naquele dia eu falei: Deus não é um Deus de longe. Ele é um Deus não, perto, é um Deus acessível, ele é um Deus amém, que fala com a gente. E eu fiquei muito empolgada. amém, E aí a minha mãe me ligou, falou: Bela, abriu, eu morava nos Estados Unidos na época, abriu uma igreja batista de um casal de brasileiros aqui em Orlando, você não quer ir lá conhecer? Eu falei: mãe, vou. E minha mãe é católica, né? Mas enfim, ela me fez esse convite. E eu fui. Quando eu entrei na igreja, Carol, eu falei: esse é o meu lugar. Sabe quando você cai de joelho e fala: eu não quero mais sair daqui? Foi tudo muito rápido, assim, né? Eu me converti muito rápido no sentido da decisão, porque a conversão ela é progressiva, é de glória em glória. Estamos sendo sim. forjados e moldados dia após dia, e eu falo isso muito para as pessoas, e desculpa se eu estou sendo muito longa aqui, eu já vou parar, mas Não, fica só para tranquilo. finalizar essa parte, o que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte: eu acho extremamente importante a gente falar isso. As pessoas olham pra gente, pra você, pra Carol, que é linda, que é bem-sucedida, que é mãe, que tem filhos incríveis, um casamento incrível. E às vezes essas pessoas projetam na gente uma perfeição que não existe. Então, o que Sim, eu quero dizer pra você, gente, que eu, a Carol, todas nós somos mulheres fracas. Enquanto seres humanos, nós somos frágeis. Mas nas nossas fraquezas, o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, é por isso que é muitas vezes verdade, vocês veem em nós, mulheres fortes, porque nós estamos dando lugar ao Senhor, para nós é sermos verdade. fortes no Senhor. Mas nós somos pecadoras, nós erramos, nós falhamos, somos Sim, pessoas normais que erram, mas sim, que precisam acertar todos os dias. sim. E, Bela, isso que você falou é tão real que eu tava.
tava meditando nisso hoje. É muito interessante como eu tenho um bebê chorando ali, gente. Ai, meu Oh, Deus. Deus. Mas tem alguém cuidando dele. É muito interessante o como, isso que você falou, o como aquilo que é a nossa principal virtude, ela pode se tornar a nossa principal fraqueza, né? Então, assim, se às vezes você é uma pessoa muito resoluta, sabe? Resolve tudo, uma pessoa que é muito prática e tá tudo resolvido na tua mão. Você às vezes pode deixar passar coisas em momentos tão importantes, tão essenciais. E quando a gente não tem essa percepção, a gente pega muito as nossas características e traz isso pro lado ruim e nos cobra e como se fosse algo pessimista. Isso eu tô falando de nós mulheres, porque nós somos propensas, nós temos a tendência a nos cobrar, a olhar somente para os nossos defeitos, Eu tô tentando né? só desligar a luz aqui um pouquinho, gente. Desculpa. A olhar para os nossos defeitos. Então você fala assim, nossa, mas nossa, eu sou tão lenta, ou nossa, eu sou tão devagar. Nossa, mas as coisas não saem na minha mão. E na verdade você não para olhar que existe algo tão precioso em você que é a capacidade de ser detalhista, a capacidade de observar detalhes. Então, tudo é da forma como a gente decide enxergar. E essa decisão de enxergar, ela não vai vir por nós mesmos. Vai ser alguém que vai restaurar em nós. É o Senhor que vai restaurar em nós. E Ele vai nos contar, Ele vai nos dizer, filha, eu te criei assim. Eu te criei, eu te forjei, eu te fiz assim, perfeita. Olhe pelo lado certo e não pelo lado errado. E não de uma forma que vai te destruir, e não de uma forma que vai te diminuir. E eu te perguntei da sua conversão, porque você trabalhava antes com beleza, né? Você tinha uma vida saudável, certo? Tá, já tinha. E eu imagino que muitos conceitos que você tinha sobre beleza mudaram depois que você conheceu o Senhor. E hoje a gente vive em uma geração que é algo totalmente distorcido. A autoimagem, a busca pela beleza, né? São opostos, pessoas que se acham, pessoas que só vão atrás da vaidade, pessoas que se acham a pior pessoa do universo, pessoas que não se aceitam, que não se enxergam com o devido valor que têm. E eu queria saber como é que foi para você esse processo. Como que era antes e como que foi conciliar essa, talvez a vaidade com o autocuidado, compreender se você teve esses dois extremos. Se antes você, se a Bela era assim. Então, eu até postei sobre isso esses dias e até obrigada por essa oportunidade. Eu acho esse assunto tão oportuno e tão importante de ser falado. Eu postei sobre a vaidade e eu até separei aqui hoje. Engraçado você estar tocando nesse assunto, porque o Senhor colocou alguns versículos no meu coração para mencionar aqui hoje nessa live. E um deles está lá no livro de Eclesiastes, e fala justamente sobre isso, sobre a questão da vaidade. E nesse post que eu fiz, eu coloco uma definição que é muito importante aqui para o nosso contexto, que a palavra vaidade na Bíblia, ela não é usada no sentido de você cuidar da estética, mas no sentido das coisas que são inúteis, como, por exemplo, a vanglória, que é glória em vão, tudo aquilo que é em vão, tudo aquilo que, como Salomão coloca aqui, né, que é correr atrás do vento. Aqui, para quem quiser ler depois, em Eclesiastes 1, dos versículos 13 a 15, Salomão fala sobre isso, que ele dedicou um tempo da vida dele para pesquisar, para, enfim, para se esforçar com relação a esse entendimento dos esforços da civilização que eram em vão, porque não importa o que eu e você faça, a gente não consegue mudar os propósitos e os desígnios de Deus. Não importa o Sim, que você e eu façamos, quantas plásticas nós façamos para retardar o nosso envelhecimento, isso não vai mudar o dia da nossa morte. Então, o sim, que Salomão quer dizer com a vaidade é basicamente isso: são esses esforços inúteis que a civilização, que os seres humanos têm ou adotam para
para tentar manipular os desígnios de Deus. O Uhum. pessoal está travando, Carol. Eu estou travando para você? Pra mim tá perfeito. Deve ser a conexão do pessoal, então. Mas voltando, então eu acho muito importante a gente contextualizar a palavra vaidade, como ela é usada na Bíblia, nesse sentido de inutilidade, não no sentido de, por Sim, exemplo, da pessoa que se enfeita. Eu respeito todas as denominações, eu sei que há denominações que, como uma forma de uso e costume, elas não aprovam ou não usam, por exemplo, brincos, maquiagem, e tá tudo certo. Eu acho que cada igreja com seu uso e costume a gente tem que sim, respeitar. Mas exatamente. a minha visão, por exemplo, quando eu olho para Esther, eu vejo uma mulher lindíssima, eu vejo uma mulher que Sim. andava Que cheia se de joias, cuidava, que que. se cuidava, que ficou um ano ali sendo preparada para o rei. Quando eu olho para a mulher de Provérbios se vestia com fino linho. Então, não é errado você se cuidar, não é errado o autocuidado. E com relação à sua pergunta, a minha visão mudou completamente, porque antes eu tinha essa obsessão com a questão do corpo, com a questão das competições, de estar sempre ali me encaixando num padrão que a indústria impunha É. para mim. Uhum, Não era algo para a glória de Deus, era para minha própria glória. E isso é o uhum, maior pecado do ser humano, é fazer as coisas para a sua própria glória. E o que mudou, claro, nessa virada de chave com a conversão, é que hoje eu entendo que nós existimos para a glória de Deus. Esse é o propósito último da criação humana. Então, tudo que eu uhum, faço, eu tenho que fazer para glorificar Deus. E eu sei que Deus se agrada da minha felicidade, da nossa felicidade. Deus fica feliz quando nós estamos felizes. uhum, Bem, me cuidando, eu vou fazer isso para a glória de Deus. É claro que tudo aquilo que a gente coloca no lugar do Senhor se torna um ídolo. Então eu não posso colocar o meu autocuidado como algo imprescindível para minha alegria ou para o meu bem-estar, porque é, é, o Senhor é a nossa fonte de alegria. Né? A gente não pode substituir isso com plásticas, com botox, com esticar a cara, não. Mas tá sim, tudo certo, não tem nada de errado você querer se cuidar, desde que isso não se torne um ídolo no seu coração. é E tá tudo verdade. certo com a prosperidade também, dentre outras coisas que são muitas vezes condenadas é, é, pelas igrejas ou por alguns cristãos. A questão toda que é a idolatria. Onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Então eu adoro me vestir bem, eu adoro me cuidar, eu adoro estar bonita pro meu marido, eu durmo de perfume toda Sim, noite. Eu gosto de botar um bom pijama para dormir com meu marido. Eu gosto disso. E faço tudo sempre para a glória do Senhor. Será que isso está glorificando o nome de Deus? E aí é isso, Carol. Eu acho que se vestir com modéstia muitas vezes se refere muito mais ao seu posicionamento do que às vestes em si. Porque tem sim, muita mulher que pode estar toda coberta e ela é vulgar. E tem exatamente. muita mulher que pode estar com a roupa de academia e ela não é vulgar. Porque eu acho que a questão da modéstia, ela começa no nosso coração. É verdade. Não, é totalmente ligado ao coração. Assim, a verdade, na verdade, não tem como a gente fugir da verdade, né? A gente fala disso, ai, verdade, verdade, verdade. Salomão fala, tudo é verdade. Gente, absolutamente tudo. Tudo. Tudo é verdade. A água que a Bela tá bebendo é verdade. Entende? Porque tudo é passageiro, tudo é momentâneo. Se você for olhar pela questão, pela ótica de tipo assim, é para estar bem, uma água que você bebe, além do seu corpo funcionar perfeito, é para sua pele ficar bonita, não é? É para tudo funcionar bem e você não tá dentro de um caixão. É para você poder fluir vida. Então, tudo. Eu sei que é um exemplo assim tão pequeno, mas tudo é vaidade. E exatamente como você falou, o que determina o nosso coração é aonde a gente coloca, o porquê que a gente faz, o porquê que eu me arrumo, o porquê, pra quê? Por quê? Porque infelizmente, às vezes a mulher ela se arruma, não é nem pra ela mesma. Às vezes é para chamar a atenção até de outro homem que não é o marido. E que isso é imperceptível. Exatamente. Então, é exatamente o que você Exatamente. falou, Carol, é o motivo, é a motivação. Motivação, se a gente quebrar a palavra, é o motivo da ação. O que te motiva a agir daquela maneira? O que move o seu coração? É por isso que a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas aquilo que sai. Porque se está saindo, é porque aquilo já estava ali dentro do seu coração. E é por isso Uhum. que Davi, eu acho lindo lá em Salmos, quando Davi pede ao Senhor que o Senhor esquadrinhe o coração dele, que traga à luz aquilo que está em oculto. Porque existem pecados terríveis que estão dentro de nós que a gente não percebe.
E a sim, minha oração diária para o Senhor é: Senhor, exponha para mim, não digo nem para o público, não, mas para mim, exponha para mim o que tem de obscuro no meu coração, o meu pecado obscuro que tem me impedido de viver o melhor que o Senhor tem para mim. Porque nós temos, Carol, todos nós sentimos uma sim, ponta de inveja, todos nós sentimos uma ponta de ira, todos nós, isso faz parte da sim, natureza adâmica que nós sim, carregamos. Então é muito importante a gente ter essa consciência. sim. E todos nós sentimos isso, todos nós passamos por isso. Mas eu acho que tudo que determina, gente, é o quanto tempo você permite isso encontrar lugar dentro de você. O quanto tempo esses sentimentos tóxicos, esses pensamentos tóxicos encontrar lugar dentro de você. Você vai deixar fazer morada, sabe? Você vai deixar isso encontrar morada dentro de você. E essa questão de você falar que você falou de se vestir bem, de andar arrumada, de estar bem, isso, gente, é algo que exala o exterior, o nosso interior, né? Porque só para você ver, hoje eu até na live de manhã eu compartilhei o versículo da mulher virtuosa de Provérbios 31, que fala, né, que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. O versículo 30. E o que eu compartilhei com elas de manhã, ô Bela, é que aqui existe um segredo, que é o temor ao Senhor. E a gente sabe que não adianta, eu sei que isso é óbvio, já é muito falado, né? Mas é aquela pessoa que ela é linda, mas quando você conversa com ela, a beleza dela acaba. E é o que mais tem, né? É o que mais tem. E o inverso, eu já vivi muito o inverso. De às vezes olhar para uma pessoa e não achar o estereótipo dela bonito, sabe? Não achar uma beleza natural dela, nela. Mas ao conversar com aquela pessoa, meu Você fala, coração foi "Ah, arrebatado de tanta vida que flui do interior. Então, assim, gente, quando se tem algo belo aqui dentro, é impossível guardar para si mesmo. Porque a palavra nos diz para que a gente ame a nós mesmos primeiro. O Senhor diz: ame o Senhor acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Você só pode amar o próximo se você se amar primeiro. Você só pode amar o outro se você tiver esse autocuidado com você primeiro. inclusive, pegando esse gancho aí que você está falando, Carol, o Senhor também me deu esse versículo lá em Provérbios 31, versículo 12, que diz o seguinte, sobre a mulher virtuosa, né? Aliás, vale ressaltar aqui, gente, que essa mulher, porque muitas vezes eu já conversei com várias, eu tenho uma célula de mulheres toda semana, que agora eu faço aqui pelo Insta, que homens também são bem-vindos, tá? Todo mundo. E elas me perguntaram isso uma vez, mas quem que é essa mulher virtuosa? Ela existe? Não existe. Uhum. O primeiro verso aqui dessa parte, né, que é o verso 10, mulher virtuosa, quem a achará? Ela é uma mulher ideal, ela é uma mulher perfeita. Aqui na Terra. Oi? Você tá me ouvindo? Deu uma travadinha agora. Voltou? O seu deu uma travada. Voltou. Tá. Essa mulher virtuosa, ela é a mulher ideal. Mas aqui na Terra, como pecadoras que somos, nós não atingimos os padrões 100% dessa mulher virtuosa. A Sim, menos que, né, nós estejamos lá com o Senhor no corpo de glória, aí é outra conversa. Mas é, o versículo 12 diz o seguinte: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela lhe faz bem e não mal. A palavra aqui está falando de uma atitude dela para com ela mesma. Então a gente faz muito mal para a gente mesmo, muitas vezes sem perceber. A mulher exato. virtuosa não, ela lhe faz bem e não mal todos os dias. Não é um dia sim, um dia não, não. Todos os dias ela escolhe fazer bem para ela mesma. Isso inclui em todas as esferas: corpo, mente e Uhum. espírito. Porque não adianta você cuidar da sua pele, ter uma rotina de skincare maravilhosa, se você tem relacionamentos tóxicos na sua vida, se você se alimenta dessa toxicidade das pessoas e traz esse lixo para dentro da sua casa. Não adianta também se você não tem uma vida espiritual robusta. Se Sim, a sua vida espiritual é anêmica, não adianta você cuidar da sua pele. Então a gente tem que sim. encontrar um ponto de equilíbrio, não de perfeição, mas de equilíbrio entre essas três esferas. Por quê? Porque a mulher de Provérbios, sobretudo, se faz bem e não mal todos os dias. Exatamente. E essa mulher, ela
ela tem algo dentro dela que não dá para ficar só dentro dela, ela vai externar isso. Sabe, Bela, uma coisa que a gente tem que quebrar padrões é que andar bem vestida, se portar de forma adequada, tudo isso, gente, abre portas. Tudo isso nos dá acessos. E, Carol, acessos para quê? Acessar só por acessar? Não. É porque nós carregamos uma mensagem. E nós queremos que essa mensagem chegue mais longe. Às vezes, é fato isso, é real, não é, Bela? Às vezes a gente fala, as pessoas não entendem. Mas você pensa a notoriedade que as pessoas vão te dar. Se você subir num palco, a Bela é palestrante. Se a Bela for de qualquer jeito, desleixada, sem se arrumar, as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, mas ela vai falar de autoimagem, ela vai falar de cuidado. Então, assim, não tem como fugir disso. Não se culpem por isso. Isso simplesmente não deve ser a nossa prioridade. Isso vai ser natural, algo que é natural, que vai exalar do nosso coração. Nós somos templo do Espírito Santo e nós devemos cuidar bem do templo do Espírito Santo. Eu confesso, Bela, que eu nunca fui muito atleta e eu tive que ser pegada pela dor, sabe? Eu desenvolvi um desgaste no joelho. E se eu não passasse a me exercitar todos os dias, ia chegar um tempo que eu ia sentir uma dor insuportável. Então, assim, por várias vezes eu comecei, parava. Comecei, parava, porque não era a minha E essa é a realidade da prioridade. maioria, né? A maioria das pessoas são assim, tá tudo A bem. A maioria maioria, das pessoas. Eu não nasci amando academia, eu aprendi a gostar. Meio que pela dor também. sim. E eu acho que, cara, não precisa ser assim, sabe? A maioria é assim, a gente segue esse padrão, nós mulheres seguimos esse padrão. E é entender que isso não fala sobre vaidade, mas que fala sobre uma saúde, sobre a nossa saúde, sobre um autocuidado e a gente saber influenciar a próxima geração na medida correta, da forma correta, para que elas aprendam, para que eles e elas aprendam a se amar e a se cuidar desde cedo. A maioria dos brasileiros não estão nem aí para isso. E eu, assim, eu tive que aprender pela dor a fazer exercício. Hoje eu amo? Não amo, mas eu faço todos os dias. Porque você E você, reconheceu a importância disso na sua vida, porque né? eu reconheci que se eu não fizesse, ia se tornar, né? Não tem nem palavras. Não tinha opção. Não tinha opção. E é muito ruim a gente ter que chegar a esse ponto. A gente ter que chegar ao ponto de, meu Deus, eu vou fazer pela dor. E não porque eu entendi que é algo importante para mim. Sabe, Bela? E eu queria te perguntar, esse livro que você escreveu, né? Por que não consigo ser saudável? Eu tô até Emagrecer, cortado, ser saudável. Eu Eu confesso que eu não sei tenho escrever. dúvidas para falar o nome do seu livro. É porque eu não consigo emagrecer cortado, porque na verdade emagrecer não é o foco, ser saudável. Sim, E o emagrecimento ele é uma consequência da saudabilidade, né? Então essa é a ideia, assim, de trazer para as pessoas essa noção do que é ser saudável, porque muito se fala em emagrecer. As pessoas são sim. obcecadas pelo emagrecimento, perder peso, mas elas muitas vezes não entendem nem o porquê que elas estão fazendo aquilo. Elas só querem emagrecer porque elas querem ter o número mágico lá do peso X, que elas inventaram aquele número, não precisa perder 3 quilos. Mulher, geralmente é Aham. 3. Ela pode estar linda, maravilhosa, saudável, não, tem que perder 3 quilos. E muitas vezes fazemos isso inconscientemente para encaixar num padrão. E o interessante, assim, quando o Senhor me trouxe no coração esse propósito de escrever esse livro, a minha ideia era chacoalhar mesmo a estrutura das mulheres, sabe? Sim. Voltar para o começo de todas as coisas. Não é sem razão Uhum. que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, porque ele narra o início de todas as coisas. A Bíblia ela não está em ordem cronológica, ela está em ordem lógica. Mas o livro de Gênesis, ele é numa ordem cronológica, porque ele é o primeiro, ele fala da criação do universo. Então, se a gente não Isso. volta para o básico, para o beabá, não se constrói uma casa sem antes fazer a fundação. Não tem como você começar Sim. pela cobertura, pela laje, pelos alicerces. Você precisa fazer a fundação da casa.
Não adianta eu querer mudar a minha vida sem entender quem eu sou, de onde eu venho, por que que eu tô aqui, qual que é o propósito da minha vida. E aí eu resolvi fazer uma enquete, eu fiz uma pergunta, eu não lembro se foi na célula ou se foi aqui no Instagram, perguntei para as pessoas qual que é o seu propósito de vida. E muita gente, geralmente, assim, a tendência das pessoas é levar isso para um lado mais empreendedor, aí responde sobre meu propósito é ser médico, meu propósito é ser isso, ser aquilo, escritor, não, não. Só que, na verdade, isso é só uma consequência daquilo que o Senhor tem para nós. O nosso propósito de vida está lá em Isaías. Anota aí para vocês lerem depois, gente, o capítulo todo. Isaías 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Porque Deus aqui está falando que ele vai chamar os filhos de longe, das extremidades, enfim, e chamar todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei. Então aqui ele já responde o nosso propósito. Por que a gente existe? Para a glória de Deus. Os que criei para a minha glória, que formei e fiz. Então a gente existe para mais nada a não ser para a glória e para a honra de Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus. E ponto final. Agora, como que eu posso servir a Deus se eu não tenho saúde, se eu não tenho energia, se eu não tenho vigor? E a gente precisa entender que o nosso corpo, existem hormônios que regem a nossa existência. Então, se você tem pouca serotonina, baixos níveis de serotonina, que é um hormônio neurotransmissor que regula o nosso humor, você vai ficar completamente down, você vai ficar para baixo, você vai ficar triste, pode até desenvolver uma depressão. Se você tem um nível muito alto de cortisol, muito baixo de cortisol, que é um outro hormônio também, enfim, o nosso corpo é regido por hormônios. Se eu não me alimento bem, se eu não pratico atividade física, eu vou estar tão mal-humorado um dia que eu não vou querer nem ler a Bíblia. Eu vou estar tão mal-humorado que eu vou acabar brigando com Deus e vai sobrar para Deus. Então, assim, a nossa saúde é tudo que nós temos para servir o Senhor, para cumprir o nosso propósito. Que não é trabalhar como professor, que não é dar aula de balé, que não é. Não é. Nosso propósito é adorar a Deus. É viver para a glória de Deus. Então, a pergunta que eu quero deixar para as pessoas aqui, que eu fiz no meu livro, contando toda a história ali, baseada numa boa teologia, explicando a criação da humanidade e etc e tal, por que nós falhamos miseravelmente na maneira como nós nos alimentamos. Mas a grande questão que nós temos que nos perguntar todos os dias é: a maneira como eu me alimento glorifica o Senhor? A maneira como eu malho ou não malho, ou enfim, pratico ou não pratico atividade física, glorifica o Senhor? A maneira como eu murmuro ou deixo de murmurar, isso glorifica o Senhor? A gente tem que se perguntar isso todos os dias. Porque a nossa existência é para a honra e para a glória do Senhor. Então, só para fechar, assim, basicamente, no meu livro eu falo dessas três esferas, corpo, mente e espírito, lembrando que foi Deus que criou o nosso corpo, então a gente não pode diminuir o valor do nosso corpo em comparação ao nosso espírito. Nosso corpo tem um valor imensurável, tanto que o Senhor Jesus foi assunto aos céus com o corpo, ele está assentado nesse momento à direita do Pai com o corpo. Nós receberemos um corpo de glória. Adão e Eva tinham um corpo, então o nosso corpo tem uma imensa importância. A gente precisa cuidar do nosso corpo, não no sentido fútil da vaidade, mas no sentido daquele que entendeu que até mesmo na maneira como eu me alimento, eu posso e devo honrar ao Senhor. Glorificar ao Senhor, né? Uau, isso é tão forte. Até na maneira como eu me alimento, eu devo glorificar ao Senhor. Tudo que há em mim glorifique ao Senhor. Essa é a verdade, né? Eu quero falar uma coisinha, enquanto você falava aí que veio no meu coração, mas antes, Bela, vamos tirar um print, gente? Vamos. Eu vou desativar os comentários aqui rapidinho, porque eu tô vendo que muita gente está sendo abençoada através dessa live. Então vamos todo mundo tirar um print para vocês depois postarem, marcarem a mim e a Bela. Enquanto você falava, Bela, é muito interessante o como isso foi distorcido dentro das igrejas. Esse cuidado com o corpo foi algo que foi totalmente, na verdade, encarado como algo pecaminoso. Cuidar do corpo. As pessoas esqueceram por completo. E pensa como nós poderemos
fazer o ID, exatamente como você falou, sem um corpo saudável, sem um corpo que glorifique ao Senhor. E sabe, são acessos, eu volto a falar de novo dos acessos. Quantos acessos a igreja não perdeu? Quando eu falo igreja, eu não falo simplesmente de prédios, eu falo de pessoas. Porque a igreja ela não está contida dentro de um prédio, mas a igreja ela é o corpo de Cristo. O quanto o corpo de Cristo não deixou de avançar, porque nós simplesmente nos esquecemos de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa saúde. E como a Bela nos trouxe, quantas questões hormonais são alteradas dentro de nós, porque nós não cuidamos do nosso corpo. Eu fui segunda numa nutróloga, Bela, e fui falar para ela algumas queixas que eu tô tendo de cansaço por essa fase com a bebê pequena, agora que ela começou a dormir melhor à noite, fui levar isso para ela, algumas coisas. Minha xará, né? Linda, maravilhosa. Ela é linda, ela é perfeita. E aí, de lá, ela já me passou para o nutricionista. E quando da nutricionista eu já fui atrás de uma personal chefe para a gente poder fazer a reeducação alimentar de todo mundo aqui de casa. Assim, é óbvio que a gente já fez a educação alimentar milhares de vezes. Nós comemos saudável, de forma saudável, mas é incrível como tudo está interligado. E assim, passando com elas, ver como as nossas emoções e o nosso corpo e os nossos hormônios, está tudo tão interligado. Não dá para a gente negligenciar ou a gente achar que isso é menos importante. É óbvio que o nosso espírito estar em conexão com o Senhor é importante, mas se nós não tivermos um corpo que nos permita o ID, do que vai adiantar? Entende? É algo que está nas nossas mãos, é uma responsabilidade que nós temos. Nós temos essa responsabilidade, né? E o meu desejo nessa live, ô Bela, é que a gente traga consciência para as pessoas disso, da responsabilidade que está nas nossas mãos, que é a mensagem que a gente carrega. Que eu sei que tem muita gente aqui que está nessa live com a gente, que tem uma mensagem que queima no coração. Mas eu quero te dizer algo, que a mensagem ela vai muito mais longe. Se o seu corpo, se o seu exterior, ele te permitir levar essa mensagem muito mais longe, né? Porque às vezes a gente fica tão paralisado ali na nossa capacidade natural, que a gente deixa de fazer. Como eu disse, eu venho dessa fase onde as palavras me fogem, às vezes eu não durmo, né? Eu não tô dormindo bem e eu falo assim, não, deixa, eu não vou fazer. Não vou fazer porque eu tô cansada. Não, não vou fazer, me deixa descansar. Não, sabe? E você deixa de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Muitas vezes por causa do seu físico, muitas vezes por causa do seu corpo. Então, meu desejo é que nessa live a gente traga esse discernimento para as pessoas, né? Que a fé sem obra, ela é morta. Então, essa palavra precisa ser propagada. O nosso propósito, assim como a Bela trouxe perfeitamente, gente, a gente vê tantas pessoas tão desesperadas para descobrir qual é o propósito. Meu Deus, eu preciso saber qual é o meu propósito. Eu preciso saber qual é o meu propósito. Eu preciso saber qual é o meu propósito. Não é assim que as coisas funcionam. Eu me lembro, Bela, eu sou cristã desde pequena. Teve um momento pontual na minha vida onde de verdade eu tive um encontro com o Senhor. E é como se a minha vida tivesse sido. É como se eu tivesse batido de frente com um caminhão, sabe? É impossível você sair o mesmo. Quando você de Igual verdade. Jacó em Peniel, né? Tipo Jacó lutando com Deus lá em Peniel. Exatamente. E eu tive essa experiência com os meus 13 anos de idade. Mas eu vim de um lar cristão. E. E. Ai, Deus, peraí, que eu lembrei o que eu queria falar. Me deu um branco aqui agora. Experiência que parecia que uma batida de caminhão assim com Deus, que foi incrível, que você já nasceu num lar cristão, Sim, desde mas pequeno. antes eu queria falar alguma coisa que me deu um branco. Ah, sim, lembrei. E aí, nessa fase da adolescência e tal, eu sofria, Bela, porque eu orava pro Senhor, eu falava, Senhor, qual é o meu chamado? Eu preciso saber qual é o meu chamado, Senhor.
O Senhor vai me usar aonde? O Senhor vai me usar em missões? O Senhor vai me usar no reto projetor? O Senhor vai me usar na equipe de dança? O Senhor vai me usar para quê, Jesus? Aquilo era tão sofrido, Bela. E hoje eu olho para trás e eu vejo quanto tempo e energia eu perdi com isso. Era necessário que eu passasse para que hoje eu entendesse. Mas hoje eu entendo que o meu propósito é simplesmente aonde o Senhor me direcionar. Porque eu sou dele de tal maneira, de tal forma, que se ele me mandar ir para a direita, eu vou. Se ele me mandar ir para a esquerda, eu vou para cima, para baixo. Aonde ele me mandar, eu sei que é aonde eu vou estar cumprindo o propósito dele. Se ele me mandar fazer uma live com a Bela, eu vou. Porque eu estou cumprindo o propósito dele. É isso que nós temos que entender. O propósito do Senhor. Alguém está indo reto projetor aí. Há muito E, tempo, Belas igrejas tinham um reto projetor. Eu não sei se você já chegou a ver sim, isso. demais, super. Tem até Os, hoje. É, os projetor louvores eram continua aqui, sendo ó. muito atual, não é nem vintage mais, já continua sendo muito atual. Mas, Sim, Carol, o que você falou, me veio uma coisa aqui à mente. O ser humano, ele tem tanta necessidade de estar no controle das coisas, e na verdade a gente não está no controle de nada, mas faz parte dessa vertente da queda na nossa vida, aham, querer ter a sensação de que a gente está no controle de alguma coisa. Então, por isso que a gente fica o tempo todo perguntando para Deus, Senhor, qual é o meu chamado? Senhor, qual é o meu propósito? Senhor... E, cara, tá na Bíblia, é Deus falando conosco. O seu propósito, meu filho, é existir para minha glória. Se isso sim, significar você ser uma bênção no hospital, seja um ótimo médico. Se isso sim. significar você ser um advogado, seja um ótimo advogado que reflete o meu caráter. E eu vou te dizer mais. Olha, tem muita mãe aqui, talvez, nos assistindo. Às vezes você, mãe, que está aí assistindo, pensando, ai, meu Deus, qual será o meu propósito? Será que é ir para a África? Será que é ir para a China? Será que é ir para a Ucrânia, no meio da guerra, fazer alguma coisa para esse povo? Eu acho que a gente tem que começar pela nossa casa. Sabe por quê? Sim. Porque se a gente não consegue ser um bom testemunho dentro da nossa casa, a gente não presta para nada. A gente não vai ser um bom testemunho em lugar nenhum do mundo, porque é muito fácil a gente ser crente quando as pessoas estão olhando para a gente. É Mas é verdade. difícil ser esse cristão dentro de quatro paredes, ali dentro do quarto, com o esposo, com os filhos. E a gente tem que pensar que os nossos filhos são como flechas na mão do arqueiro, nossos filhos são como sementes. E Satanás, ele tá de olho nessas sementes, assim como ele fez na época de Moisés, que ele mandou matar os meninos nascidos de mulheres hebreias. Ele está atrás de sementes, assim como ele mandou matar as crianças na época de Jesus, porque Herodes estava sedento atrás de Jesus, e Herodes ali representando a figura de Satanás. E Satanás não mudou, ele é o mesmo. Ele está atrás das nossas sementes. Então, se eu não puder fazer, né, ter essa missão primordial na minha casa, ser uma boa mãe para as minhas filhas, ensiná-las a amar o Senhor sobre todas as coisas, ensiná-las no caminho do Senhor, porque eu não sei que tipo de árvore esses frutos darão. Pode ser que as minhas Sim. filhas sejam portadoras de uma resposta para essa geração. Os seus filhos, Carol, os filhos dos nossos filhos e Não gerações tenho vindouras, dúvida. a gente não sabe o que Deus vai fazer. Então Mas eu comece não tenho dúvida que eles são, Bela. exatamente. Então a gente tem que começar pela nossa casa. E uma outra coisa que eu Sim. quero falar aqui rapidinho, antes que eu me esqueça, que enquanto você falava me veio à cabeça, voltando à questão do corpo, Carol, também falando de Satanás e das suas artimanhas, o nosso corpo é também um alvo de Satanás. Quando a gente olha ali para Jesus no Monte das Tentações, lá em Jericó, você pode perceber que ele estava ali jejuando e Satanás queria que ele comesse, que ele transformasse as pedras em pães para ele comer, para Uhum. satisfazer essa necessidade do corpo físico, né? Esse Sim. desejo ali da fome, etc e tal. E também queria que ele se atirasse dali de cima do pináculo. Então tudo isso Uhum. envolve o corpo. Ele não mudou, ele quis afetar o corpo, lógico, a espiritualidade, mas também o corpo de Jesus, assim como ele quer afetar o nosso corpo. Ele se Sim. alegra quando a gente se entope de fritura, ele se alegra quando a gente fica com preguiça, ele se alegra quando a gente simplesmente negligencia a nossa saúde. Isso tudo, tudo isso que a gente faz, vamos pensar, é forte isso que eu tô falando, mas toda vez que esses Sim. vierem na sua cabeça de gula, sabe, eu vou comer todo o chocolate do mundo porque eu mereço. Gente, não tem nada de errado comer chocolate. Desde que isso não se torne uma regra na sua vida. Desde que você Uhum. não faça do chocolate um ídolo na sua vida. Não tem nada de errado em você saírem um pouco da alimentação saudável. Nada de errado.
mas isso não pode se tornar um ídolo na sua vida, porque vai te fazer mal. E Satanás vai se alegrar na sua desgraça. Bela, eu ia te perguntar exatamente isso, porque você falou, né? A gente falha na alimentação. E eu queria que você nos deu a resposta. Por que que a gente falha, né? É porque é um caminho. É um E a caminho gente que ele faz com usa. porque isso é o DNA adâmico em nós, né? Da queda. Uhum. Quando a gente olha, por exemplo, isso é uma coisa que tá no meu livro também. Ou seja, a Os gente nossos- vai ter tentação. Não adianta pensar igual a Bela, que é uma musa fitness, ela chegou num estado de, de, de plenitude tão grande que ela não sente vontade de nada. instinto. E olha, quando a gente pega lá a história da nossa amiga Eva, é interessante que a gente percebe que Eva, ela pecou com os olhos. Antes de consumar o ato, ela olhou o fruto e viu que era bom. E é isso que a gente faz. Os nossos olhos nos fazem pecar, porque a tentação, enquanto ela é só uma tentação, ela ainda não é pecado. Mas quando a gente consuma aquele ato, ele se torna pecado. Porque muitas vezes os pensamentos que vêm na nossa cabeça não é nosso. Satanás, ele tá ali impregnando a nossa cabeça o tempo todo. Se a Sim. gente conseguir lutar contra essas tentações, a gente conseguiu vencer. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, revista-se de toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir. Resistir ao diabo, o diabo fugirá de vós. Então, assim, a Sim. tentação, enquanto ela é só uma tentação, você não consumou o ato. Mas geralmente a gente cai nela. E Satanás fica super feliz, como ficou quando a Eva olhou, viu que o fruto era bom e ela comeu. Então, com a gente é a mesma coisa. Às vezes você tá ali, você faz um propósito, não espiritual, mas um propósito mesmo para sua vida. Eu vou ser uma pessoa mais saudável, aquela Uhum. famosa resolução de ano novo, vou ser mais saudável esse ano. E aí você promete tudo para você mesmo, chega lá na segunda semana de janeiro, você já lascou tudo. E aí, agora trazendo um pouco pro lado da neurociência, é cientificamente comprovado que quando você promete uma coisa para você mesmo e falha diversas vezes, o seu cérebro entende que você não é uma pessoa digna de confiança. Olha Então, isso. O dificilmente próprio você vai. boicote. Exatamente, A dificilmente gente você vai se conseguir. boicota. E é por isso que, exatamente por isso que dificilmente a gente consegue perdurar numa meta, porque o seu cérebro ele já entendeu que você não é uma pessoa digna de confiança. Então ele não vai te levar a fazer Gastar esforços energia. à altura. Então, assim, gente, toma muito cuidado, porque o diabo, ele é sorrateiro, ele vai nos tentar de diversas formas e ele quer destruir o nosso corpo. É. Gente, é igual colocar combustível ruim no carro, né? Na verdade, não tá dando para colocar nenhum tipo de combustível, né, Bela? É melhor ir de bicicleta, gente, porque aí você faz uma atividade física, economiza dinheiro, vai Mas de bike. é igual colocar um combustível ruim. O carro vai dar ruim. Já teve um carro nosso, um carro bom, que não era o papo que estava dirigindo, era alguém que estava fazendo uma viagem, parou, abasteceu em qualquer lugar. O carro parou no meio da estrada, ficou parado no meio da estrada. Tipo, e carro bom, Bela, não é carro ruim, sabe? Ou carro que não tá sem manutenção. Não, tanto que o combustível, ele tem o poder de te permitir chegar no seu destino final, né? Então pensa bem. Se nem no seu carro você coloca combustível ruim, por que que você está colocando coisa ruim para dentro de você, né? E uma coisa que você falou, para finalizar, eu vou falar para finalizar e quero te fazer uma pergunta para a gente aí para a reta final, sobre o ser para os seus filhos. Eu gosto muito de falar isso também, Bela. É muito fácil nós sermos gentis, a gente ser educada, bondosa com as pessoas lá de fora. Mas, na verdade, é os de dentro que nos conhecem. E assim como aquela mulher lá de Provérbios, que é o nosso referencial, o Senhor, lá na palavra fala que o seu marido e os seus filhos levantam e a louvam. Eles dizem o quanto ela é virtuosa, o quanto ela é bendita. Então, assim, que sejam esses os primeiros, aqueles que nos conhecem de verdade. Esse é o nosso primeiro ministério, a nossa casa, o nosso lar. Porque se cada uma cuidar do seu ministério, do seu primeiro ministério, que é a sua casa, a gente tem o poder de transformar uma geração, né? E para ir para o final, o que eu queria te perguntar? Diante da gente falando disso tudo, o que você tem para dizer à mulher que sabe quem ela é,
ela sabe toda a força que tem dentro dela, ela conhece a sua força e ela é uma governante. O que que você tem, assim, de estalo para dar para essa mulher? Essa mulher que entrou nesse processo, ela, ela sabe quem ela sabe o porquê ela veio, o papel que ela tem que cumprir. O que que a Bela daria de conselho, de experiência de vida e de uma mulher que reina para essas mulheres que também estão se levantando, Bela, porque eu não tenho dúvida, o Senhor tem nos usado como um instrumento poderoso. E como você disse, não é sobre a Carol, não é sobre a Bela. Se nós estamos aqui falando, é simplesmente porque um dia e todos os dias, na verdade, a gente coloca as nossas fraquezas diante dos pés do Senhor. E, e eu te falo que era muito mais agradável para mim estar ali descansando agora, para a Bela não ter que estar dentro do carro aí fazendo live e tantas outras coisas. Existia um outro caminho que era muito mais fácil. Mas para nós, não existe outra opção mais. Não existe outra opção a não ser glorificar o Senhor com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós somos e permitir que outras mulheres também se levantem, outras mulheres também reinem em vida e sejam destravadas de tanta culpa, de tanta condenação, de tanta mentira, de tanto engano que existe na mente delas. E é isso que eu queria te perguntar, Bel, te pedir, na verdade, para que você desse um conselho para essas mulheres. A mulher que já sabe quem ela é em Cristo, a mulher que já sabe onde ela deve governar, a mulher que já entende o propósito último da criação, essa mulher, ela é uma mulher que deve, sobretudo, uma vez que ela já entendeu quem ela é e o que ela tem que fazer, ela deve orar a Deus e buscar o batismo do coração todos os dias, acordar todos os dias e dizer em voz alta que ela é unstoppable. Ninguém pode parar essa mulher. Ninguém. Sabe por Uau, quê? Porque uau. as portas do inferno não prevalecem Aleluia. da igreja. E a igreja aqui não é uma igreja, um templo feito de muros e de portas e de teto. A igreja é o corpo de Cristo, o povo de Deus, aquele povo que ele escolheu, que ele levantou, que ele chamou. E uma coisa que eu coloco para mim na minha vida que me faz governar sobre as áreas que eu sei que eu fui chamada para governar é lembrar que diga ao fraco que eu sou forte. Então não é com a nossa força humana, mas com a força sobrenatural do Senhor dos Exércitos, porque é Ele que vai na frente, é Ele que nos diz isso. Não é a Bela, não é a Carol que está falando, é a palavra de Deus, é a promessa do Senhor. Eu estou contigo todos os dias. Te farei passar por águas tranquilas, por passos verdejantes. Eu sou o seu pastor, nada te faltará. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei ali com você o tempo todo. Aleluia. Nos piores lugares, no vale onde ninguém quer Amém. estar, nos lugares mais escuros, nos guetos Amém. da vida, eu estarei contigo, eu não te deixarei. Ele nunca deixou o seu povo. Amém. O povo de Deus Amém. passou por diversas adversidades. O povo de Deus foi cativo no Egito, o povo de Deus foi pego por diversos impérios, mas Deus esteve lá o tempo todo. Então lembre-se, diga ao fraco que eu sou forte. Você é forte porque você tem Cristo Glória a no seu Deus. coração. Ore para que o seu coração seja batizado, porque ser batizado significa, sobretudo, vestir-se de Cristo todos os dias, porque Deus quer que nós ganhemos a mentalidade de Cristo, a fim de que nós conheçamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você é forte, porque o Amém. seu Deus, o meu Deus, aquele que nos chamou, a Amém. nossa força vem dele. Então, nada pode nos abalar. Você é uma fortaleza. Seja essa leoa, seja essa governanta e exerça a vontade do Senhor na sua vida, simplesmente se colocando à disposição do reino. Glória a Deus. Eu ia pedir para você orar, mas você já orou. Já declarou a palavra sobre a Amém. vida dessas mulheres que estão aqui conosco. É isso, minhas amadas. Todos os dias se Amém. revistam do poder do Senhor. Amém. Ele é o nosso combustível, ele é a nossa força, ele é o nosso sustento. E nem olhos vidos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, à medida que você der o seu sim, em se prostrar diante do Senhor, em permitir que Ele batize o seu coração, como a Bela disse, o Senhor ele vai te dar uma outra medida, uma outra medida, uma outra medida. E a sensação, sabe, Bela, a sensação no meu coração de só de estar fazendo essas lives está sendo algo tão prazeroso. Porque as primeiras lives que eu faço nesse formato de convidadas,
e como tem sido recompensador. Isso no meu coração natural. Imagina aonde a mensagem vai que a gente nem consegue imaginar, Amém. né? Então, Amém. muito lindo isso. Obrigada, viu, Bela? Obrigada, querida. Estou Deus te muito abençoe. feliz. Amém. Abençoe Foi um a sua prazer. casa, abençoe o seu ministério, abençoe Amém. tudo que você tem feito, que o Senhor multiplique na sua vida e te dê força, vigor, vitalidade. Amém. Eu recebo. Exercendo esse papel tão importante na nossa sociedade, que infelizmente está em constante declínio, que você Sim. possa continuar perseverando, porque esse é o clímax da salvação, né, gente? A perseverança dos Amém. santos. Amém. Persevere, vai valer a Amém. pena. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai valer sim. Amém. Que o Senhor levante outras belas e outras Caróis. Para que o Senhor levante mulheres. Em nome de Amém. Jesus. Muito Meninas, obrigada, gente. obrigada a todos vocês. Eu deixei um post agora lá no feed e eu quero que vocês vão lá e fala pra gente, pra mim, pra Bela, o que que foi que vocês pegaram de chave aqui com a gente. Foram muitas, não foram poucas. A Bela é uma bênção. Que mulher abençoada. Também é. Muito Compartilha com a gente, tá bom? Um beijo grande pra vocês. E Bela, só mais uma coisa. Tem live amanhã também, viu? Último recado pro pessoal. Amanhã tem um live também, é a última live com uma convidada também muito especial. E eu assistirei. espero todos vocês, tá bom? Um beijo, Obrigada pela querida. oportunidade. Beijo, fiquem com Deus. Obrigada. Deus abençoe. Tchau, Tchau, gente. Deus tchau. abençoe vocês, viu?